harmonizou-se com as leis naturais. Nos planos intraterrenos, a harmonia entre os seres humanos e o ambiente é perfeita. Ninguém pensaria jamais, por exemplo, em mudar artificialmente o curso de um rio ou de algum conduto de água. Sabem que os caminhos que a água faz, seja na superfície da terra, seja no seu interior, têm uma função equilibradora, mineralizante e purificadora. Mudá-lo significaria romper a harmonia criada pelas leis sábias e abrangentes da supranatureza, que é a própria natureza que conhecemos hoje, porém, num estágio evolutivo mais avançado. Assim como existe um plano suprafísico, há a natureza suprafísica, regida por leis que o homem da superfície ainda desconhece. Por enquanto, essas leis não podem ser reveladas para a maioria, porque seriam usadas para aumentar ainda mais o desequilíbrio existente. À medida que o homem avançar no desenvolvimento do consciente direito, que lhe trará o conhecimento direto e intuitivo, ele poderá perceber vários outros aspectos dos mundos que o rodeiam. A evolução do homem será acompanhada do aparecimento de novas espécies de plantas, cujas árvores frutíferas doarão o que for necessário sem se limitarem, como hoje, a épocas e estações. Dentro da lei da harmonia, cada região fornecerá o que o homem ali necessitar em matéria de energia. Isso será possível porque os atos humanos terão deixado de perturbar o equilíbrio natural que faz com que uma planta manifeste o que é preciso manifestar, segundo a lei da abundância em sintonia com o plano evolutivo. Na época atual, o ritmo das plantas está descontrolado pela instabilidade do clima, cujas leis foram alteradas por obra do homem. Mas, após a purificação global da superfície, os cereais e os frutos serão distribuídos com equilíbrio por todas as regiões do planeta. As trocas desses bens também serão possíveis, mas nunca terão como base o desejo do supérfluo. Hoje lança-se na terra qualquer tipo de semente, sem levar em conta que ela pode corresponder a outra área, com características mais adequadas ao seu desenvolvimento. Numa vida ordenada, os homens saberão quais os lugares propícios para cada semente, e, assim, em cada região do planeta haverá uma colheita diferente. O intercâmbio fraterno, como já se disse anteriormente, será fundamental e visará a ajuda mútua, não a exploração. A ideia que em nossa civilização temos de produtor desaparecerá da vida humana, pois não existirá o interesse pelo lucro e pelo excesso. O homem tomará consciência da colaboração que deve existir entre os reinos e da sua própria responsabilidade como ser mental e espiritual. Cidades e povoações harmoniosas substituirão os inúmeros países que hoje disputam territórios e que provocam, com seus medos e conflitos, desequilíbrios magnéticos traumatizantes para o planeta e para a natureza em geral. Deixando de haver ambição e egoísmo por parte do homem, não mais ocorrerão chuvas fortes ou ventos furiosos. As chuvas virão para nutrir o solo e dar vida aos seres de todos os reinos que delas necessitam. Não serão produto de desequilíbrios energéticos, como hoje, época em que as chuvas destruidoras servem como advertências, porém, inutilmente. O homem deixará de agredir a natureza e esta não mais usará de violência para reequilibrar-se. Maremotos e terremotos desaparecerão da face da terra por alguns milênios. O homem, deixando de se alimentar de peixes, não mais atrairá a ação devastadora dos mares e dos rios como hoje, quando águas se movem e transbordam para levar-lhe mensagens que não são compreendidas em seu simbolismo. A água não só saciará a sede, mas também purificará o organismo. Retornará à sua antiga função curativa, e lhes serão acrescentadas propriedades vitamínicas atualmente inconcebíveis. Novos tipos de plantas já estão sendo criados nas naves laboratório e alguns deles estão em experiência no planeta, sendo aos poucos introduzidos na botânica terrestre, em certas regiões preservadas de desarmonia. Essas experiências estão sendo empreendidas por seres de elevada evolução, e visam a curar,
sustentar e harmonizar o homem do futuro sempre que necessário, bem como manter purificada a atmosfera. Seres evoluídos preparam-se para encarnar na Terra com a noção clara da tarefa que lhes caberá, principalmente junto ao reino vegetal. Isso trará mudanças consideráveis, inclusive nos processos alimentares da humanidade da superfície. A tecnologia atingida por uma raça é proporcional ao grau da sua evolução? Não. A humanidade pode desenvolver uma poderosa tecnologia, porém, sem um correspondente desenvolvimento da consciência. Assim sendo, passa a usar suas descobertas para a destruição, como acontece novamente agora neste planeta. Os jornais têm noticiado, por exemplo, que o túmulo de concreto que guarda o reator da usina nuclear de Chernobyl, danificado em 1987 no pior acidente nuclear registrado até agora, vitimando inúmeros seres e obrigando a retirada de 200 mil, até esta data, pessoas num raio de 29 km², será reforçado porque reações químicas e processos térmicos em curso podem prejudicar ainda mais a sua estrutura, já duvidosa. Usando da tecnologia avançada disponível, o reator foi enterrado num sarcófago cuja tampa de concreto pesa nada menos que 2.000 toneladas e tem 13 metros de diâmetro. O conjunto, depois de quase 4 anos, ainda deixa emanar muito calor. Mas toda a verdade sobre esses fatos e as consequências sinistras já existentes não são reveladas. A continuação desse processo, através dessa mesma usina e de muitas outras, revela, por si só, que o avanço tecnológico, sem desenvolvimento de consciência levará o planeta a um estado de contaminação incontrolável num futuro próximo. Segundo informações já difundidas, esta é a última vez que a superfície da Terra faz a experiência de avançar em tecnologia sem trabalhar o desenvolvimento do caráter e da consciência. Como é possível que instrutores encarnados na Índia possam estar enganados, mantendo ainda em seus sistemas de meditação a concentração sobre os chakras? Esse é outro caso típico de técnicas usadas sem trabalho prévio sobre o caráter e sobre a consciência dos indivíduos. No passado, a meditação sobre os chakras só era passada aos estudantes na presença ou sob a orientação de um instrutor competente. Essa norma básica foi sendo preterida no mundo moderno, com a comercialização do yoga e da chamada educação espiritual. Isso trouxe uma difusão pública dos processos ocultos, produzindo desequilíbrios em inúmeras pessoas. Nenhum instrutor atualizado ensinaria meditação sobre os chakras nos dias de hoje, mesmo nas condições que sempre foram requeridas. O sistema energético dos chakras corresponde, no ser humano, à época do desenvolvimento do consciente esquerdo e, no planeta, ao ciclo da polaridade masculina, representada não só pelos chakras humanos, mas pelo Oriente e, portanto, pela Índia e seus instrutores do passado. A partir do momento em que a polaridade feminina do planeta entra em atividade especial para equilibrar a energia desenvolvida no ciclo passado, polaridade masculina, o sistema de chakras sai de atividade, dado que o circuito energético, no ser humano, passa a acompanhar o novo ciclo planetário. O circuito energético que corresponde à polaridade feminina planetária é, no ser humano, o desenvolvimento dos centros do consciente direito, o hemisfério cerebral direito, o cardíaco direito e o plexo cósmico situado na altura da última costela inferior direita. A ativação desse circuito está ligada à mudança da polaridade no planeta como um todo. Os instrutores autênticos que auxiliaram o homem no desenvolvimento dos chakras já desencarnaram, dado que terminaram a sua tarefa e que não há mais necessidade da sua colaboração nesse campo. Esses instrutores, após terem cumprido seus ciclos de ensinamento na Terra, mudaram de plano, transmigraram para outros planetas ou foram designados para um novo trabalho no nível de consciência onde se encontram.
Se porventura restaram indivíduos dando instruções segundo a antiga orientação, eles ou deixaram de ter luz sobre o próprio trabalho ou estão ajudando pessoas que não acompanharam as mudanças energéticas do planeta e que, portanto, necessitam ainda de técnicas ultrapassadas por aqueles que já estão desenvolvendo o consciente direito. Não creio que existam instrutores de evolução realmente avançada em nenhum desses casos. Os mais evoluídos terminam suas tarefas em sincronia com os principais movimentos planetários e jamais se contrapõem aos planos inspirados pela Confederação Intergaláctica e pelo Governo Celeste Central, conhecidos interiormente pelos verdadeiros instrutores. Todavia existem, ainda, instrutores de relativa evolução que atuam no planeta sem ligações com a Confederação e com o Governo Celeste Central. Não nos cabe julgá-los, pois, se isso ainda é permitido acontecer é porque uma inteligência maior está decidida a colocar à prova certo número de homens terrestres. É só diante da prova que o ser pode manifestar a sua verdadeira tendência, a sua posição real diante da vida e da substância que a reveste. E congregando seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus lhes anunciou o Anticristo. E de como seriam separados os maus dos justos, como o pastor separa as ovelhas dos carneiros. Disse ele, finalmente: Não vos turbeis. Apêndice. Transcrição de trechos do capítulo 13 do livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Marcha penosa é daqueles que não puderam ainda livrar-se das pautas e ordens da própria mente, e movem-se segundo um código de conduta que os leva cada dia mais à confusão. Muitos se perguntam, por que ainda me sucede tal coisa, se faço meus jejuns e exercícios, se cumpro com o que me foi pedido? É que sua entrega não é sincera, nem autêntica, não é franca aos olhos da lei. Por isso não vêm as mudanças e vão se emaranhando nos confusos cordões que lhes apresenta a selva que é sua mente. Assim como quando abristes os olhos a este mundo, novamente deveis apresentar-vos diante das hierarquias, para que elas possam em vós reconhecer sinceros desejos de serviço e entrega absoluta. Os que já compreenderam o despertar do consciente direito, os que já o experimentaram ou deram os primeiros passos em sua direção, estão sendo preparados e formados permanentemente ao vosso lado. Mas se deixais vosso consciente esquerdo atuar durante todo o dia, só procedendo à sua anulação pela meditação, ela de nada vos serve. São supérfluos os vossos exercícios diários se acreditais que vossa tarefa está cumprida através deles. Vossa mônade atua a partir das esferas sutis quando a vossa vontade alavanca é ativada, mas isso é um exercício permanente, constante, o de ativar a própria vontade. Pedi a vossa vontade que vos ajude a despertar, que vos ajude a reconhecer os erros que deveis emendar. Com sumo amor e sacrifício, a mônada processa em vós todas as etapas necessárias, que vão tirando os véus do que deveis reconhecer. Ajuda-vos também a aplicar essas experiências, quando chega o momento correto. Em vós vão sendo inseridas partículas de conhecimento superior, para que logreis mais fecunda aprendizagem das leis cósmicas e das pautas a serem seguidas nestes tempos. Não vos deixeis levar por esquemas ensinados por vossas antigas escolas de formação. Referimos-nos às aprendizagens dos corpos em suas etapas cronológicas sobre a superfície da Terra. Não vos ateis a estruturas caducas. Todo ensinamento que recolheis é para determinado tempo e momento. Hoje está se apresentando uma realidade na qual vosso mestre interno vos dará ensinamentos pertinentes ao que é de agora. Deveis, portanto, assim compreender as mensagens que vos chegam por diferentes vias e canais. A fonte está em vós deveis processar tudo o que vos chega, absorver o que é real e verdadeiro dentre tudo o que vos é transmitido, desligando-vos do supérfluo ou acessório, até que vossa essência vos isole em vosso interior, onde encontrareis, finalmente, todas as respostas. Ali estará presente vossa mônada,
guiando vossas conjecturas e ideias, conduzindo-vos às reais essências, até chegardes ao campo fértil das verdadeiras doutrinas e ensinamentos que vos aguardam para elevar-vos à luz e dar-vos o panorama correto do que sempre buscastes e desejastes. Descobrireis, somente então, que jamais estivestes sós, que muitos vos esperavam, e que a reclusão no interior de vós mesmos era simplesmente o umbral da sabedoria que vos aguardava. Vossa mônada espera o autêntico desejo de transformação que deveis demonstrar. Começará, então, a operar em tudo o que for necessário. Assim é o verdadeiro amor, puro e desinteressado, livre de controles especulativos e egoístas. Ela aguarda que em vós aflorem as essências do ser que é participante dos novos acontecimentos, filho de uma raça já a caminho. Se bem que seja correto servir com amor aos que vos rodeiam, não pode ser somente esse o sentido de vossas vidas, pois não é um sentido superior. Assim é quando os filhos crescem sem pais e ficam aparentemente no vazio, aprendem a conduzir as tarefas de forma diferente, até encontrarem seu verdadeiro escopo na existência. Quando os homens veem suas empresas desmoronarem, tornam-se desesperados, sem vislumbrar solução alguma. Depositaram toda a sua energia nessas realizações e perceberam no fim que não conseguiram satisfazer senão uma ínfima porção da própria necessidade da necessidade geral. Todavia, se todas as tarefas que empreenderdes, tais como a formação dos filhos, o exercício dos trabalhos que o vosso nível de consciência atual requer, fossem projetadas com base no fim último que é realizardes a vossa própria essência, jamais vos sentireis enganados, explorados ou frustrados. Abatimento, engano e solidão desapareceriam de vossa vida, pois só vereis o que deveis conseguir, que é a união permanente com vosso ser interior. Vereis que isso é leve e não pesa como a carga anterior, em que a realização pessoal era buscada sem levar em conta a realização dos demais seres com igual necessidade. Era uma carga egoísta, e por isso pesada aos vossos ombros. Vossa comunicação com a mônada poderá vir da fluidez com que vos comunicais com vossos irmãos. Vossos passos serão dados sob os raios luminosos da luz evolutiva. Toda carga e esforço tornando-se alegria em oferecer a lei à vossa própria vida para que, assim, possais aprender. Estareis, no entanto, livres dos laços e ataduras que antes vos prendiam, e podereis então visualizar a solução real. Ao brilhar em vós a luz, ela dará início às vossas tarefas, e transitareis segundo o vosso tempo evolutivo e segundo o vosso ritmo. Avançareis dia a dia e já não tereis o germe patogênico que vos obstruía a marcha, pois em vós já terá sido feita a mudança. Já não sereis como ontem, quem habitará vosso corpo será esse ser que despertou das cavernas da ignorância e da obscuridade e que agora dará os frutos que a lei lhe estava reservando. Esse ser tudo reconhecerá, e em outras esferas, em outros planos, terá a sua recompensa. Em vós a maior recompensa será cumprir a lei, e, assim, lograreis deixar o amor fluir através de vós, respondendo a todas as vossas aspirações. Seguireis, apesar dos escombros e escolhos, e vereis que a luz estará presente quando necessitardes, e que responderá todas as vezes que a chamardes. Glossário. Os termos estão colocados em sequência alfabética. Apócrifo. Termo que hoje tomou a conotação de falso, falsificado, academicamente inaceitável. Todavia, em seu sentido original queria dizer oculto, isto é, restrito a poucos. Os textos apócrifos eram lidos por uma minoria. Hoje divulga-se abertamente o que se chama de evangelhos apócrifos. A Bíblia é apócrifa. À medida que alguns escritos vão sendo encontrados e escapam ao controle das religiões organizadas ou de seitas. Quase todas as citações aqui apresentadas, quando de evangelhos, foram retiradas de textos apócrifos atribuídos ora aos discípulos de Jesus, ora a autores anônimos. Nas bibliotecas do Estado do Vaticano existem,
Segundo consta, quilômetros distantes repletas de obras nunca reveladas para o público em geral. Entre elas, há documentos importantes que jamais chegaram ao conhecimento consciente do homem de superfície. Atlântida. Continente que submergiu e que ocupava um espaço correspondente ao Oceano Atlântico de hoje. Segundo a teosofia, foi habitado pela raça que antecedeu a atual e que desenvolveu o corpo emocional do homem. Posteriormente, após o seu apogeu, dedicou-se ao uso de forças psíquicas e passou a dominá-las com motivos puramente egoístas. Praticando desse modo a magia negra, produziu o cataclismo que é apresentado pela cultura esotérica como reação da natureza e das energias evolutivas, que sempre acabam libertando o homem dos obstáculos ao seu desenvolvimento superior. Helena Blavatsky afirma que o cataclismo que destruiu a Atlântida ocorreu há milhares de anos. Embora essas datas talvez não sejam rigorosamente exatas, pode-se considerar Blavatsky, que era iniciada, como uma das fontes mais seguras de informações que não se limitam aos círculos científico-racionais. Reencarnados da antiga Atlântida que se encontram no governo de uma grande potência moderna também estão usando a magia negra para manter a estabilidade econômica de seu país. Como no passado, o jogo não está sendo bem sucedido, e esse país será, segundo as previsões conhecidas nos planos de evacuação planetária, um dos primeiros a submergir durante o próximo holocausto agravado pela própria humanidade e pelo seu comportamento. Átomo permanente. Partícula que atrai outras, da mesma qualidade, para compor os corpos terrestres do homem antes de cada encarnação. Os átomos permanentes mantêm contato com o corpo causal do indivíduo, corpo que, até certo estágio, é o que guarda a memória das vidas passadas e que, portanto, sabe que tipo de matéria será necessária nas vidas sucessivas. Como é evidente, esses átomos estão presentes nos seres que ainda estão sob a lei da reencarnação. Blavatsky. Entre 1831 e 1891, representou o ensinamento inspirado pela hierarquia planetária dedicado à preparação para as próximas fases da Terra. Sua bem conhecida obra, A Doutrina Secreta, considerada monumental, foi escrita com a cooperação de mestres ascensionados, seres de alta evolução que pertencem à fraternidade das energias evolutivas, hoje também conhecida por Confederação Intergaláctica, filiada ao governo celeste central. Seus livros serviram, entre outras coisas, para desmascarar uma série de enganos tradicionais, alguns engendrados pela própria ignorância humana, outros premeditadamente construídos por várias teologias, e para romper o materialismo que foi incorporado a esta civilização. Sua obra e sua presença no plano físico contribuíram para que milhões de seres pudessem abandonar o círculo fechado que o obscurantismo cultural, filosófico e religioso mantinha. Sabe-se que a doutrina secreta, principalmente, influiu sobre pensadores, de modo especial sobre o físico Einstein. Chakras. Centros de força que funcionam no corpo etérico do homem da superfície, quando este ainda se encontra sob a lei do karma material. Ao transcendê-la, ele passa a ser regido pela lei evolutiva em seus aspectos superiores, e esses centros de força não mais o condicionam. Os chakras respondem às energias que regem a vida planetária, e coligam o homem com elas, fazendo com que ele de alguma forma participe de ritmos mais amplos. Nos homens que renunciaram ao livre-arbítrio, essa coligação é feita através dos centros energéticos do consciente direito e não mais pelos chakras, como ocorre com os demais e como ensinavam as antigas doutrinas. X. Segundo já informamos, Hermes é um espelho integrado a outros dois, Mistitlan, área intraterrena dos Andes peruanos, e Aurora, área intraterrena de Salto, no Uruguai. É composto de uma civilização intraterrena e de seres extraterrestres provindos até mesmo de outras galáxias,
a fim de contribuírem para a grande mudança da raça da superfície da Terra, o que inclui, quando necessário, a aquisição de corpos físicos. ERCs é também uma das maiores bases de operações destinadas a realizar a evacuação dos seres resgatáveis da Terra, que está na iminência de passar por um cataclismo global. Além disso, nos níveis internos de consciência, ERCs trabalha pela iniciação do homem nos conhecimentos suprafísicos. Já publicamos alguns livros que tratam com mais profundidade desse centro intraterreno, como, por exemplo, ERCs-Mundo Interno, Sinais de Contato, Novos Sinais de Contatos Jardineiros do Espaço. Morte Astral. Neste livro, estamos usando a expressão morte astral para designar o estado por que passam os desencarnados que, após terem abandonado o corpo físico, tempos depois deixam também o corpo astral emocional. Esse fato equivale a uma segunda desencarnação. Os evacuados que serão resgatados para a nave de Noé não passarão por essa experiência, seja porque poderão, em certos casos, retornar à superfície da Terra com os mesmos corpos, porém reharmonizados, seja porque, mais evoluídos, transcenderão o plano astral. Platão. Iniciado que viveu na Grécia 400 anos antes da era cristã. Dedicado à filosofia, às artes, à geometria, aos cálculos matemáticos e ao ensinamento, foi dos maiores filósofos que já encarnaram na Terra, e dos mais eminentes entre os gregos. Foi preterido posteriormente pelos racionalistas, principalmente porque apresentava a reencarnação como realidade. Suas explanações sobre o mundo interior do ser humano constituíram base sólida para a formação das legiões de espiritualistas de todo o mundo. Na filosofia que expressou, Deus é causa e substância, como o Logos, ou Verbo, que contém as ideias eternas. Platão refletiu sobre os arquétipos, e demonstrou que o homem tem origem divina. A imortalidade e a introdução do ser numa consciência mais sutil eram temas perenes em seus inúmeros escritos, hoje traduzidos para quase todas as línguas que representam um nível elevado de pensamento. Entre suas obras encontram-se Timeu e Critias, Fédon, Fedro, O Banquete, Gorgias, Eufrone, Pitágoras, Leis, A República. Em Timeu e Critias transmitiu informações sobre a Atlântida, continente onde a raça anterior atual desenvolveu qualidades emotivas, típicas de uma civilização restrita ao plano astral terrestre. A escola platônica de pensamento, ou antiga academia, formou-se também com base nos princípios de pureza de vida e nobreza de caráter manifestadas pelo seu inspirador. As academias de hoje perderam esses princípios morais. Platão firmava-se nesses princípios, considerados indispensáveis para todos, indistintamente. Sua escola foi obviamente criticada principalmente pela teologia criada mais tarde, para satisfazer as massas da era cristã. Tal teologia, ao mesmo tempo que apresentava aos homens a lei espiritual, dava margem a subterfúgios, de modo que a casta sacerdotal dirigente e a hierarquia eclesiástica pudessem sempre ter alternativas para seus costumes. Rudolf Steiner, cujo espírito evoluído manifestou informações próprias e contatado com as hierarquias. Surgiu na Áustria, em 1861, e trouxe uma visão filosófico-espiritual para diversos setores da vida humana, tais como a medicina, a farmacologia, a agricultura, e outros. No âmbito de sua ciência espiritual, desenvolveu o tema da atuação do eu como canal para energias das dimensões espirituais. Toda a sua abordagem ressalta a existência de uma individualidade de natureza divina no interior do homem. Sua extensa obra escrita vem sendo reeditada em vários países. Takuma. Quinta hierarquia em Mestitlã, o centro intraterreno situado na região dos Andes peruanos e sede, atualmente, do governo interno do planeta Terra. Takuma é a governanta maior dos espelhos,
um sistema de comunicações que representa um elevado estado de consciência intergaláctico. Os espelhos são focos de energia, porém acionados por uma fonte superior. O trabalho com eles está atualmente sendo